Crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de religião, juntando as nossas mãozinhas e fazendo oração. Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos porque o Senhor é o único Deus que nos protege, nos guarda e nos livra de todo o mal. Abençoa minha família, abençoa a família dos meus amigos, meus professores, e nunca deixe nada nos faltar, porque o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. Obrigado, Deus, e que neste momento o Senhor possa entrar em cada lar, que o Senhor possa entrar nos hospitais, onde tem pessoas enfermas, nos presídios, que o Senhor possa liberar a tua paz e misericórdia nessa manhã sobre cada vida, Deus. Que cada um possa ser tocado pela tua palavra e o teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Canta aí na sua casa, quem sabe? Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Vamos lá? Ainda não floresça. O quê? Minta, mas o quê? Me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Pois é, crianças, que louvor lindo, não é? Para que você possa sempre louvar ao Senhor esse hino tão lindo, né? Olha, agora nós iremos ler na Bíblia, quem não tem, e se o papai tem, pede o papai, a mamãe, para você já ir aprendendo a manusear a Bíblia, tá certo? Vamos manusear em Mateus, é a nossa história de hoje, tá certo? Está escrito no livro de Mateus 14 e o 13, que fala sobre a alimentação dos 5.000. Vamos lá? No 13 diz assim, ó. Quando Jesus ouviu isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, a sós. E quando o povo ouviu, seguiu a pé desde as cidades. E ao sair, ele viu uma grande multidão e teve compaixão deles e curou-os, os que estavam enfermos. Ao cair da tarde, aproximou-se dele seus discípulos e lhe disseram: o lugar é deserto e a hora está avançada. Despede a multidão para irem às aldeias e comprarem o que comerem. Aí, lá no 19, diz assim: então mandou a multidão recostar-se sobre a relva e, tomando os 5 pães e os peixes, e ergueu-lhes os olhos aos céus, abençoou-os, partiu os pães e deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e ficaram satisfeitos, e recolheram o que sobrou dos cestos, 12 cestos cheios. E os que comeram foram uns 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só que lindo essa história. Então essa história fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Nós temos que acreditar que o nosso Deus, Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Ele.
Não adianta eu me desesperar. Quando vai começar minhas aulas, eu não aguento mais ficar em casa. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Não se preocupe, porque Deus é o mesmo. Ele não mudou. Então, o milagre que Ele fez lá no passado, Ele faz hoje. Então, se tiver te faltando alguma coisa, não te preocupes. Porque quem vai suprir a necessidade de tudo que você precisa é o nosso Papai do Céu, o nosso amigo, Ele aqui. Ele se preocupa conosco, porque Ele nos ama. Tá certo? Então, que a cada dia você passe a acreditar mais no Senhor. Ele não vai deixar te faltar nada. Ele disse que Ele cuida das ervas do campo, veste elas lindamente, mais do que no tempo do rei Salomão, quanto mais nós, que temos uma importância infinita para Deus, não é? Então, tia Cida vai deixar uma história, essa história aqui ao lado desse vídeo, para vocês assistirem e entenderem melhor o que o nosso Deus fez em relação a essa história. Como Ele muda, não é? Como Ele transforma. Só tinha quantos pãezinhos? 5 e 2 peixinhos. E Ele deu para alimentar mais de 5.000 pessoas, não é? Porque eles mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Então, nosso Deus é tremendo, tá certo, crianças? Assistam e eu vou mandar atividade para vocês na segunda-feira de religião, tá certo? Beijo e... Era um lindo dia. O sol brilhava e fazia um calor. Jesus e seus discípulos estavam num campo bem aberto, descansando. Só que Jesus era um homem tão bom, ele era tão legal, que as pessoas seguiam ele por onde quer que ele fosse. As pessoas gostavam de ouvir ele falando, porque ele falava coisas muito boas, muito bonitas e que deixava as pessoas felizes. Então, onde Jesus ia, as pessoas o seguiam e ficavam fazendo aquela multidão perto dele. Elas não se cansavam, ninguém ia para casa. Até que o sol começou a ir embora e as pessoas ainda não iam, ficavam lá ouvindo Jesus, queriam ficar o tempo todo com ele. Até que chegando à tarde, um dos discípulos de Jesus começou a ficar preocupado, porque as pessoas passaram o dia inteiro ali ouvindo ele e talvez estivessem com fome. Ele chegou a Jesus e disse: Jesus, olha, as pessoas devem estar com fome. Como é que a gente vai fazer para elas comerem? Não é melhor mandar todo mundo ir para casa e comer? E Jesus disse: não, elas querem ficar aqui e me ouvir. Vamos fazer o seguinte, procurem comida, vamos procurar alguma comida para dar para eles. Eles procuraram alguém que tivesse alguma comidinha para poder dividir e acharam apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos num cesto. Era só o que o menino tinha. Ele tinha trazido lanche de casa. Mas o menino queria ajudar e disse: olha, Jesus, você pode usar os meus pães e peixes, são poucos, mas talvez dê. E Jesus ficou muito contente, o coração de Jesus ficou feliz com aquele menino. E Jesus disse: pode trazer aqui que vai servir. Os discípulos olharam desconfiados e pensaram: como assim? 5 pães e 2 peixinhos para essa multidão de mais de 5.000 pessoas? Impossível! Ai, Jesus deu uma risadinha e pensou: ai, eles não sabem de nada. E Jesus pegou o cesto, levantou aos céus, deu graças, agradeceu a Deus pelaquela comida e Jesus sabia que daria para alimentar todo mundo. Então, Jesus pegou vários cestos e distribuiu para os seus discípulos distribuírem para a multidão. Colocou um pedacinho de cada coisa dentro do cesto e eles saíram para distribuir. Aconteceu então um milagre da multiplicação do alimento. Toda vez que os discípulos davam para as pessoas, aparecia cada vez mais e mais e mais dentro do cesto. O cesto nunca esvaziava. E Jesus então alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, que na verdade se transformaram em mais de 5.000 pães e 5.000 peixinhos.
porque todos se alimentaram muito bem e ficaram felizes por estarem ali ao lado de Jesus.